O evangelho do reino para a salvação de todo homem, ele é de fácil compreensão e qualquer pessoa do mundo, em qualquer lugar, com qualquer limitação, ela pode compreender o evangelho da salvação. Agora, existem mistérios que estão escondidos na palavra de Deus, que Deus só vai revelar àqueles que têm um coração sincero em compreender esses mistérios. Deus separou algumas poucas pessoas neste mundo, comparado à população mundial, Deus separou algumas poucas pessoas para receberem revelações profundas que estão em sua palavra. E é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje, sobre os mistérios da palavra de Deus, que Deus já está e estará revelando a poucos. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. O amor de Deus foi revelado através de Jesus Cristo, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é para todas as pessoas do mundo, mas o favor de Deus e a revelação de seus mistérios é somente para aqueles que estão sedentos para receber essas revelações. Olha só o que diz Mateus, vai lá comigo em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, vamos ler dos versículos 10 ao 14, que diz assim: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que nele se cumpre a profecia de Isaías: Ouvirei com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Então aqui nós vemos primeiro os discípulos perguntando a Jesus: Senhor, por que o Senhor fica contando parábolas? Por que o Senhor fica contando histórias? E Jesus revela algo incrível para aqueles discípulos. Olha, eu conto parábolas para que aqueles que não têm a inclinação ou não têm os ouvidos inclinados para ouvir a palavra de Deus, para que esses não percebam e esses mistérios fiquem escondidos, para que somente os meus discípulos, aqueles que têm o coração sincero para ouvir a palavra de Deus, seja revelado. Todo aquele que se aproxima de Deus ou se aproxima da palavra de Deus com sinceridade, querendo saber o que realmente está ali, Deus ele coloca no coração dessas pessoas a capacitação de compreender esses mistérios. Nós vemos isso em vários textos na palavra de Deus, na antiga e na nova aliança. Nós vemos Deus despertando Ciro para compreender a profecia que tinha sido dada. Nós vemos Deus despertando Zorobabel para uma obra especial ali na reconstrução do templo. Nós vemos Lídia sendo acordada ou desperta para entender a mensagem do apóstolo Paulo. Quando Deus ele quer revelar a um coração sincero os seus mistérios, quando Deus quer tocar no coração de seus servos, para que eles compreendam os seus mistérios, para que eles discernam, para que eles entendam a sua palavra, assim ele faz. O entendimento da palavra ou o entendimento de mistérios profundos não depende da minha inteligência, não depende da sua inteligência. Se você realmente quer entender os mistérios da palavra de Deus, você precisa estar com seu coração disposto, você precisa ter sinceridade na sua meditação da palavra e na sua vida de oração. E provavelmente você já viu essas brigas teológicas em que as pessoas não discutem para chegar em um comum acordo, elas não discutem com sinceridade para saber qual é a verdadeira palavra de Deus, qual é a verdadeira revelação. Elas ficam disputando como se fosse uma queda de braço, ou como se fosse uma disputa em que um fica em um ponto da corda e o outro fica puxando. Disputas teológicas para alimentar o ego, quando na realidade nós precisamos estudar a palavra de Deus debaixo de uma meditação sincera e debaixo de uma vida de oração sincera. Vai lá comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, no versículo 12. Nós encontramos aqui Deus, através do evangelista Filipe,
anunciando dois tipos de mensagem, ou uma só mensagem, mas com um conteúdo completo. Versículo 12 diz assim: quando, porém, deram crédito a Filipe, e presta atenção nisso, você precisa dar crédito à palavra de Deus. Quando você dá crédito a algo, você tem que prestar atenção naquilo que está sendo falado. Dar crédito, aquele que dá crédito, ele confere, ele presta bastante atenção no que está sendo dito. Vou repetir o versículo. Quando, porém, deram crédito a Filipe, quando você dá crédito, Deus, ele habilita o seu coração a compreender aquilo que está sendo falado. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava, presta atenção nessa palavrinha, evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Eu coloquei em destaque aqui a palavra evangelizava. Ele evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Evangelizar a respeito do nome do nosso Senhor Jesus Cristo é o que eu falei no início do vídeo. Nós precisamos anunciar que só existe um nome, só existe um Senhor, só existe um Salvador. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Não existe outro nome, não existe outra divindade, não existe outro mediador. Agora, ele fala que os evangelizava a respeito do reino de Deus. Isso significa que existe uma mensagem do reino que também precisa ser pregada. A mensagem completa do evangelho é falar sobre Jesus como o único Senhor e Salvador e falar sobre o reino que se aproxima dessa terra. Então, queridos, as boas novas do reino de Deus é falar sobre o reino milenar, é falar sobre a ressurreição dos mortos. E a igreja, durante muito tempo, tem esquecido da mensagem do reino. O evangelista Filipe, ele falava sobre o nome de Jesus e anunciava o reino de Deus. No tempo que nós estamos vivendo e nos anos a seguir, Deus estará despertando os seus servos para anunciar a mensagem do reino de Deus. E olha só que interessante, o autor aos Hebreus, ele deixa um pouquinho disso. Vai lá comigo mais uma vez em Hebreus capítulo 6. Vamos ler dos versículos 1 a 3 e olha só os detalhes que ele deixa aqui. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, nessa primeira parte, o autor aos Hebreus, ele fala que tudo isso que eu vou ler a seguinte é alimento básico. Todo cristão precisa saber o que eu vou falar aqui, de cor e salteado. Deixemos-nos levar para o que é perfeito. Existe uma mensagem perfeita, mas os cristãos não aprenderam ainda nem o que é básico. Não lançando de novo. É como se o autor aos Hebreus estivesse dizendo: meu Deus, eu vou ter que falar para esses irmãos de novo isso é básico. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, o ensino de batismos, a imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Essa é a base da doutrina de Cristo. Nós precisamos aprender que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador, e existem mais esses 6 pontos, ou esses 6 fundamentos que é básico. Todo cristão precisa saber. Agora, Deus está restaurando a mensagem do reino. Deus está despertando a igreja para saber sobre a ressurreição dos mortos e sobre o juízo eterno. A maior parte dos cristãos que nós conhecemos, a maior parte dos pastores, dos teólogos, não sabem explicar o que é realmente ressurreição dos mortos. Você sabe, né, como será o nosso corpo quando nós ressuscitarmos dos mortos? Você realmente sabe o significado da ressurreição dos mortos no início do reinado de Cristo? Sobre o juízo eterno, você realmente sabe que nem todas as pessoas serão salvas através da graça? Será que falar sobre salvação fora da graça te escandaliza? Eu tenho vídeos aqui, em vídeos anteriores eu falo sobre a salvação fora da graça, e não é nesse tempo dessa dispensação que nós estamos vivendo. Depois da ressurreição, da primeira ressurreição, acontece ali o reino milenar, e depois tem a segunda ressurreição, que fala sobre o juízo eterno sobre aqueles que não são ou não foram de Cristo. E eu sei que para muitos cristãos, tudo isso que eu estou falando aqui é uma mensagem nova, ou é algo que talvez você esteja ouvindo pela primeira vez. O fato é que Deus estará usando as suas testemunhas no final dos tempos para evangelizar aqueles que já são cristãos a compreenderem a mensagem do reino, sobre ressurreição dos mortos, sobre o juízo eterno. E somente aqueles que tiverem com seus corações sinceros
em sua meditação e em sua vida de oração, sem ter esse orgulho no coração de ficar fazendo disputas, de ficar disputando quedas de braço para saber quem é o melhor teólogo, para saber quem é o melhor pregador da palavra. A igreja precisa estar reunida para discernir os tempos e para que Deus revele em seus corações a verdadeira mensagem do reino de Deus. Agora, continua aí em Hebreus ainda, olha o que diz o versículo 3. Ele fala sobre todos esses fundamentos e ele diz assim: isso faremos se Deus permitir. Ou seja, todos esses fundamentos, né, toda essa base, ela só será compreendida, você só compreenderá, você só vai entender o que eu estou falando aqui se Deus tocar em seu coração, se Deus permitir que essa revelação chegue até você. Então, meus amados, existe uma revelação sobre o reino de Deus que Deus estará revelando somente para aqueles que estão com seus corações sinceros. Então, queridos, nós devemos estar na presença de Deus com sinceridade, porque assim como Jesus deixou muitos mistérios escondidos em sua palavra, em suas parábolas também, Deus está revelando a alguns servos, neste tempo que nós estamos vivendo, mistérios do reino de Deus, mistérios do reino de Cristo, que é um reino que será de paz e de justiça. Somente aqueles que tiverem com seus corações sinceros, meditando na palavra de Deus, sem orgulho, sem soberba, sem altivez, sem ter esse sentimento de disputa, somente estes que forem sinceros na presença de Deus, receberão a revelação do que Deus estará restaurando no final dos tempos. Essa mensagem não é uma mensagem nova, é a restauração da mensagem do reino e será revelado a poucas pessoas. Bom, mais uma vez eu finalizo aqui essa meditação, te agradecendo pela sua companhia. Que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo nos próximos vídeos.